galerinha do ano, espero que todos vocês estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de História com o professor Marcos. Segue aqui abaixo o meu e-mail para você estar tirando quaisquer dúvida. Já sabe, não esquecer de fazer atividade, assistir a aula que está logo aqui abaixo, ok? Vamos lá. Na última segunda-feira, ocorreu o quê? A alusão ao dia 7 de setembro, né? Um marco histórico na história do Brasil. Não é isso? Ótimo, muito bem. Então, hoje a gente vai trabalhar, né? O que foi esse dia 7 de setembro, o que está relacionado, o que significa a palavra independência, dependência, como também reconhecimento. Dentro disso, irei trabalhar na questão de o que? História, conquista e liberdade. 7 de setembro está em um contexto histórico, é resultado de uma conquista e automaticamente proporcionou a liberdade de nós, enquanto nação, tá? Naquele determinado momento da história. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, o que é independência? Existe a independência econômica, a independência política, a independência pessoal. Pega aqui, por exemplo, a pessoal. A pessoal é basicamente o seguinte, é você tomar uma decisão ou uma medida sem mesmo consultar alguém de sua casa ou alguém que está superior a você. Isso é independência pessoal. Você tem autonomia própria para decidir questões ligadas à sua vida. E independência, professor, no contexto político, é você justamente pegar essa ideia. É o Brasil ter a sua própria autonomia sem precisar consultar ou pedir autorização a um outro país. Isso é independência. Então, o Brasil, no dia 7 de setembro, busca o quê? A independência do Brasil. Independência. Mas isso é resultado de momentos anteriores, de muita luta, tá? De muita conquista, muitos conflitos e automaticamente muito sangue derramado, como a gente vai perceber aqui. Não se preocupe que não vai ter sangue aqui, tá, pessoal? É apenas um modo de falar, um modo de se expressar. Então, vejamos. O começo. Por que o começo? Aqui é um dos primeiros motivos que vai levar à busca pela independência. O Brasil era dependente de Portugal. O que isso significa dizer? Lembra? Dependente. Você depende de Portugal na sua questão administrativa. Essa dependência vai gerar o quê? Um descontentamento, já que Portugal via o Brasil apenas como um espaço de exploração das matérias-primas, tá? Então, os africanos, os negros, os nativos, os indígenas, tá? Os europeus e os mestiços que aqui estavam, eles não concordavam de como os portugueses lidavam com essa questão sobre o território brasileiro. Então, temos aí a primeira insatisfação. A segunda insatisfação, pessoal, está voltada para as condições da metrópole, a condição precária da colônia. Quem era a colônia? Brasil. Lembra aí, note aí, Brasil, colônia, Brasil, colônia, e Portugal é o quê? Metrópole. Não esqueça. Depois vai reviravolta aí nesse cenário. Então, vejamos. A precariedade, não tinha saneamento básico na colônia, não tinha iluminação pública, não tinha essa questão de calçamento, de rede de esgoto, tá? Não tinha. Então, a população estava à mercê da saúde, estava à mercê dos projetos sociais. O que estava à mercê? Estava à parte, estava excluído. Na colônia não tinha isso. Quem era a capital? Salvador. Então, vejamos a seguinte questão. A população colonial recebia assistência de jesuítas, barbeiros, curandeiros e parteiras. Aqui não havia médicos diplomados no Brasil, naquela época. Tampouco preocupação de Portugal com a saúde pública da colônia. A preocupação de Portugal com o Brasil era uma questão econômica, pois era o Brasil que sustentava lá, que sustentava o bonitinho, Portugal, naquele contexto, viu, pessoal? Então, o que é que vai ocorrer? Temos aqui justamente o segundo
Deixa eu conferir. É o segundo ponto. O segundo motivo que vai estimular para o surgimento da ideia de independência. O processo de independência. Por isso que o termo é processo, não é nem independência em si, é o processo de independência. A junção de diferentes momentos, de diferentes fatos, de diferentes acontecimentos contribuíram para o resultado da independência. Então, vejamos. Já temos aqui o qual? Anote aí. O Brasil era dependente de Portugal. O segundo, a população da época estava à mercê, né, de uma saúde, de segurança e de assistência de qualidade. E havia, na verdade, uma catástrofe social, né? Estado mesmo de pobreza. Enfim, vamos lá. E aqui está o nosso terceiro motivo, que é justamente as revoltas coloniais. O que é revoltas, professor? Manifestações, protestos, tá? Conflitos coloniais, porque era Brasil colônia. Então, eram revoltas coloniais que ocorreram em diversos pontos do Brasil. Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Centro-Sul, enfim, em diversos pontos. Dentre essas revoltas, nós temos o quê, pessoal? A Inconfidência Mineira. Qual local? Vai ocorrer em Minas Gerais, no ano de 1789. Vocês podem estar se perguntando, professor, você disse que a independência é em 1822. Ok? Vai ocorrer. Mas aqui, essa revolta que ocorreu colonial é de 1789. Pessoal, é processo. Acontecimento antes, que contribuíram para o processo de independência. Tá? Então, vejamos. Essa Inconfidência estimulou em quê? Estava inspirado em quê? A independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser uma das primeiras regiões da América que vai ter independência. De Portugal? Não, da Inglaterra. Por isso que hoje nos Estados Unidos prevalece o quê? O inglês, porque é derivado justamente aí do processo de colonização. Tá? E o modo de como se deu essa colonização, que foi uma colonização de povoamento, diferentemente do Brasil, que foi uma colonização, que eu já expliquei aqui, uma colonização de exploração. Quem participou dessa Inconfidência, dessa revolta? Classe média, urbana, militares, padres, comerciantes, estudantes, professores, funcionários públicos, elites e proprietários de minas de ouro, enfim. Essas revoltas, assim como a Conjuração Baiana, que é uma outra revolta colonial, que vai ocorrer em 1798, vai estimular para um descontentamento. As pessoas, vai surgir os movimentos de resistência, os movimentos de luta, que lutavam, que não concordavam que o Brasil, um país, aliás, um território tão extenso, dependente de Portugal, entende? Um país que tem que era rico em matéria-prima, tá? Que possui uma fauna, uma flora espetacular, ser dependente politicamente, economicamente, socialmente de Portugal. E Portugal via o Brasil apenas como uma questão econômica, um estado. Não, ali está o Brasil, é uma forma de eu sobreviver, tá? Então, é essa junção de acontecimentos que vai contribuir para a questão da independência. Então, temos aqui outro motivo, que é a vinda da família real. Esse daqui é um dos principais motivos. Lembra que eu falei para você que Portugal era o quê, pessoal? Portugal era metrópole. Era lá a base de tudo. Mas só que Napoleão Bonaparte, ele vai invadir um carinha de lá da França, tá? Juntamente com seu exército, vai invadir Portugal e vai fazer com que Portugal, sobretudo a família real, fuja de Portugal e venha para onde? Para o Brasil. A partir do momento que a família real chega ao Brasil, o cenário muda. Algumas questões, na verdade. Ou seja, Portugal, teoricamente, né, há uma discussão em torno, teoricamente, perde o status de metrópole. O Brasil ganha, né, conquista o status de metrópole. Já Portugal, não. Portugal recebe um status ali, mais ou menos, de colônia. E isso vai gerar uma revolta em Portugal. Como Portugal toda a vida foi metrópole e hoje ele é colônia,
porque a família real saiu de Portugal e veio para o Brasil, morar no Brasil, tá? A família real vai morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha condições suficientes para atender a família. Quando um visitante chega em sua casa, o que é que seus pais fazem? Normalmente pega a melhor panela, pega a melhor toalha de mesa, arruma a casa, pinta, justamente para tornar a presença daquela pessoa mais agradável, né? A questão do aconchego, né? Seja bem-vinda à minha casa e tudo mais. Mesmo assim, foi quando a família real chegou ao Brasil. Já como não tinha uma estrutura para atender a família, teve que fazer essas mudanças para Rio de Janeiro abraçar a família real, criando teatro, criando, por exemplo, o teatro em praça pública e em locais particulares, como também o cinema, tudo espaços de lazer ligado à família real. Quem era a família real, professor? Era o sangue azul, entenderam? Era Dom João VI, era Dom Pedro I, que saíram fugidos de Portugal, tá? Então, vejamos. A Revolução Liberal de 1820 vai fazer o contrário. Se Dom Pedro I, com sua família, e Dom João VI veio para o Brasil, essa revolução que vai ocorrer na cidade de Porto, em Portugal, vai solicitar que Dom João VI, mais Dom Pedro I, retorne para Portugal. Porque se retorna para Portugal, retornaria também o título de metrópole para Portugal. Mas o que é que Dom João faz? Dom João VI, né, após explorar todas as terras brasileiras, retorna para Portugal e deixa o seu filho regente aqui, o seu príncipe regente. Quem é o príncipe regente? Dom Pedro I. Então, o Brasil ele não perdeu o título de metrópole, porque havia um rei aqui, e esse rei era Dom Pedro I. Retornam para lá. Então, o Lord William, né, que vai gerar aí lá uma revolução liberal, que é uma constituinte, uma assembleia, tipo uma reunião que vai contar com todas as autoridades. Essa reunião solicitava, sobretudo, que o Dom Pedro I tivesse nessa reunião. Porque se Dom Pedro tivesse nessa reunião, haveria o que? A recolonização do Brasil. O que é recolonização? O Brasil se tornaria colônia. Então, o que vai ocorrer? A população, em 1820, sabendo desse contexto, né, dessas informações, vai se reunir, tá? Juntamente com os movimentos sociais de resistência, tá? Que é justamente os burgueses, a elite da época, que tinha fala, voz e vez, como também outros movimentos abolicionistas, irão se reunir e vai pedir lá no Paço, no Rio de Janeiro, que Dom Pedro fique, que Dom Pedro não viaje. Recentemente ocorreu a cena da novela, da 6, que é o Novo Mundo. Não é que seja igual, mas tem algumas ideias ali semelhantes, tá? Mas tem algumas informações que são descontextualizadas, que não é realmente como de fato ocorreu. Tá bom, pessoal? Sobre a questão das redes sociais, das novelas e das séries, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Dom Pedro, por pressão da população, ele vai ficar no Brasil. Ele não vai. Como resposta, Dom Pedro vai perder o título de rei de Portugal, mas vai ficar como rei do Brasil. E ele vai ficar no Brasil. E esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Diga ao meu povo, Dom Pedro I falou, diga ao meu povo que eu fico. Quem é o meu povo? Os brasileiros. Houve uma festa no Paço, né, lá no Palácio e tudo mais, mas só que 2 anos posteriormente a isso veio aí a questão da independência. Tá? Já como o Brasil tinha um rei, tinha uma junta aqui, tinha uma administração, solicitou a independência oficializada a Portugal. Portugal aceitou? Não. Portugal só aceitou depois que o Portugal aceitou, mas com uma condição: o Brasil tinha que pagar uma multa bilionária para Portugal, porque Portugal entendeu que o rompimento entre Brasil e Portugal, quem sairia prejudicado é o Brasil, porque aliás, quem sairia prejudicado era Portugal, porque o Brasil
enviava mercadoria para Portugal. A riqueza ficava em Portugal. Então, o Brasil teve que pagar uma dívida milionária. E o Brasil tinha dinheiro especificamente? Não. O Brasil tomou dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar Portugal. Afinal de contas, o Brasil ficou devendo a quem? Tanto a Inglaterra, o que emprestou, como também a Portugal. Então, se hoje o Brasil tem essa dependência econômica, depende economicamente, né, da questão da exportação e importação, tem herança desses momentos. Então, é por isso que é importante entender a história do Brasil e de como a economia do Brasil ela foi formada, tá? Então, vejamos. A independência do Brasil foi feita por Dom Pedro I. Assinada, aliás, sancionada por Dom Pedro I, mas juntamente com os movimentos de resistência. Não esqueça, os movimentos nativistas, com os movimentos que aqui existiam, com a elite. No dia 7 de setembro de 1822, por isso é a simbologia dessa data, foi feita às margens do Rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, onde hoje se encontra um museu. Dom Pedro I estava apenas acompanhado de alguns empregados, pois tinha ido visitar a Marquesa de Santos quando recebeu a notícia de que Portugal tinha revogado seu título e suas ordens aqui. O que isso significa? Significa que Dom Pedro I, que essa imagem aqui, é apenas uma simbolização, uma representação. Dom Pedro I não houve necessariamente a margem do rio Ipiranga, independência ou morte, especificamente, pessoal. Significa que Dom Pedro, ele estava na casa da amante, tinha ido visitar a amante. Quem é a amante dele? Domitila, tá? Era amante de Dom Pedro. E aí o que vai ocorrer? Ele vai estar acompanhando seus empregados quando recebe a ordem que o seu título foi revogado em Portugal. Dom Pedro I não era mais rei de Portugal. Então, por uma pressão psicológica, né, e financeira também, ele teve que chegou para as tropas portuguesas que estavam em Santos e falou independência ou morte, ou seja, ou Portugal me dá independência, ou se não, iremos ao conflito, iremos à batalha. Mas Dom Pedro ia? Não. Quem ia, na verdade, eram os escravizados que estavam aqui no Brasil. Eram os indígenas, eram os nativos, tá? Lembrem sempre, quando tem uma guerra, os cabeças nunca vão à frente, né? Sempre vão por último, olha lá se for por último, né? Enfim. Então, esse quadro aqui, pessoal, é uma representação. Ele não foi pintado em 1822, ele foi pintado em 1888. É uma representação, uma simbologia. Ok, pessoal? Então, o Brasil se torna independente. Acabou por aí? Não. O Brasil se tornou independente, teoricamente, porque na prática, né, devido à quantidade de anos que ele ficou tendo relação com Portugal, ele precisava ainda necessariamente de pagar a dívida à Inglaterra de pagar a dívida a Portugal, porque ele não pagou totalmente a Portugal, só pagou uma parcela. O Brasil demorou décadas e mais décadas para pagar essa dívida à Inglaterra, como também o Portugal. Entenderam? Aí agora, o que é a grande questão aqui? A independência por si só não é válida nesse contexto. Ela precisa ter reconhecimento. Os outros países precisavam reconhecer que o Brasil era independente. Por quê? Porque a partir daí, os outros países passavam a comercializar com o Brasil. Então, o Brasil teve independência em 1822, 7 de setembro de 1822, porém, o reconhecimento só veio com os Estados Unidos em 1826, 4 anos depois. Então, quer queira que não, o Brasil passou 4 anos ainda sendo dependente, enquanto prática a questão econômica e social de Portugal. Mas essa data é a grande simbologia. E por que a gente tem que saber a importância dessa data, pessoal? Porque esta data significa o início de uma nova era, o início de uma nova identidade para o Brasil. É a partir daqui que a formação econômica do Brasil, a cultura do Brasil começa a se reerguer, começa a ganhar corpo. Então é importante, porque tem a ideia de pertencimento, porque foram os nossos antepassados que lutaram por esse processo de conquista. Ao mesmo tempo, várias pessoas morreram, que lutaram, que derramaram seu sangue. Então, além da questão de pertencimento, questão cultural, é a nossa história, é a história do Brasil, tá?
é o Ordem e Progresso, é a proclamação da independência. Existe a questão da memória das pessoas que vivenciaram, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós, mas vivenciaram esse momento histórico. Então, o dia 7 de setembro é um dia de reflexão dos heróis, tá? e das personalidades que participaram desse momento. Mas não é somente o exército e os soldados brasileiros, não. Existiam pessoas como escravizados que participaram, os movimentos de resistência, as mulheres que participaram nas revoltas coloniais, tá? Então, essa é a grande importância de entender e perceber essa data como um marco do nosso povo, como um marco da nossa nação. Ok, pessoal? E do mais, encerrar a aula de hoje, tá? Aqui a nossa bandeira, linda e bela, tá? Hoje nós não somos mais uma monarquia. O Brasil se tornou uma monarquia. Mas se tornou uma monarquia porque surgiram, pessoal, depois da independência, o Brasil teve que passar por um processo de adaptação. O Brasil teve que passar por novas mudanças, como a criação do Ministério da Economia, Ministério da Saúde, tá? E que dura até hoje. O Brasil teve que se transformar depois do processo, claro, de reconhecimento, ok? E aqui eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase do nosso hino, né? Nosso hino que é tão fantástico, louvável, que nos ensina a cada dia. Verás que um filho teu não foge à luta. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pessoal, do mais, espero que vocês fiquem em paz, tá? Que seja aí um momento de reflexão, que essa foi um momento de reflexão. E que vocês não esqueçam de responder a atividade que está logo aqui abaixo, né? O nosso Brasil, que é rico em matéria-prima, que é rico na fauna e na flora, na diversidade. Hoje o Brasil é referência, possui uma gana, um leque cultural imenso, que a gente deve respeitar a nossa diferença cultural, porque essa é a nossa base. Do mais, tchau, até a próxima aula. Não esqueça de comentar aí, viu, galera? Valeu!